A gente trouxe aqui no estúdio a psicopedagoga Franciane Zimmermann, que entende tudo sobre isso e vai esclarecer as nossas dúvidas e vai trazer alegria e paz para os lares a partir de hoje. Tudo bom, Franciane? Tudo bom, prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Vamos primeiro para aquela questão lá. Meu filho acorda várias vezes à noite. O que a gente pode fazer? Então, dependendo da criança, ela pode estar acordando várias vezes à noite por algum problema durante o dia. Às vezes ela dorme demais, às vezes ela dorme de menos, né? Tem alguns pais que fazem o que? A criança dormir menos durante o dia para dormir melhor à noite, mas nem sempre é o ideal, né? A falta de rotina durante o dia pode causar a falta de sono à noite. E também alguns hábitos na hora de você fazer a criança dormir pode fazer com que ela fique viciosa àqueles hábitos quando ela se despertar. Opa, então tá, deixa eu entender melhor esse negócio aí. Botar a criança à tarde para dormir é o ideal ou não, para ter mais sono à noite? Sim, é o ideal. Então, eu coloco a criança para dormir à tarde um pouquinho? Sim, na quantidade ideal também de horas que ela precisa durante o dia. Mas se eu não botar para dormir, não é uma maravilha? 6h30, 7 horas, ela vai estar morta de sono, vai dormir a noite inteira. Não posso fazer isso? Não. Eu queria simplificar o negócio aqui, não dá? Não, porque o que acontece? Às vezes a criança ela vai para a cama, quando ela fica sem essa soneca da tarde, muito estressada, né? Tá. Então ela não consegue relaxar e é onde ela não tem um sono bom para ela. Então também não pode dormir muito, não senão pode aí vai faltar a noite. Isso tudo mesmo. Tudo é dosado. Tudo é dosado. E como é que é essa questão que você falou de criar uma rotina na hora de dormir? Como que na prática a gente cria essa rotina? Então, você vai descobrir quais são as janelas de sono da criança. Se são de 3 horas, se são de 4 horas, se são de 2 horas. Isso também vai conforme a idade da criança. Você descobre essa janela de sono e você começa então ali a colocar alguns horários dela de dormir, horário de acordar, o horário de se alimentar, o horário de brincar. Quando ela tem essa rotina estabilizada, aí de noite é bem mais fácil você fazer um ritual de sono para que ela vá para a cama no horário certo e tenha um bom sono. O ritual do sono seria, por exemplo, assim, toda noite ela saber, por exemplo, ela vai chegar da escolinha, vai tomar o banho, vai escovar o dentinho, vai ler uma historinha, tipo, criar um ritual assim para ela ir se preparando mesmo, que agora vai ser a hora do soninho? Isso mesmo, a criança, tudo que você faz com a criança, você precisa prepará-la, né? Tá. Então ir para o sono não é diferente. Se você vai colocar para dormir, você também tem que preparar ela. Você vai preparando o lado psicológico dela. Agora vai ser a hora de dormir, não vai ser a hora de ficar com a agora, mamãe. Filha. Vem aqui, deita e dorme. Não existe isso. Não vai dar certo. Então tem que criar essa rotininha para ela saber que depois do banho vai vir escovar o dente, vai isso, vai aquilo, vai vir a historinha, para ela estar preparada para dormir. Isso mesmo. E isso também vai ajudar ela emocionalmente. A mamãe e o papai me deu uma atenção antes de dormir. Né? A mamãe e o papai me deu um carinho antes de dormir. Então ela vai dormir nutrida emocionalmente. E aí ela tem um bom sono. Olha só, tô entendendo isso, é muito legal. E aí tem também aquela questão que eu tava lendo nos livros que diz assim que às vezes a criança, quando ela é muito nova, ela tem medo de dormir, porque ela não sabe que no outro dia ela vai acordar, tá tudo certo, papai e mamãe estarão ali, aquela coisa toda, ela tem um pouco de receio. Então, de repente, seria legal conversar sobre o dia seguinte com a criança, a gente vai dormir agora, amanhã a gente vai para a aulinha, amanhã a gente vai fazer isso, amanhã a gente vai fazer aquilo. Será que criar uma expectativa para o dia seguinte também ajudaria em alguma coisa? Por isso que a criança precisa da rotina. Tá. Porque então assim, ela sabe o que vai acontecer com ela em cada horário. Em cada fase do dia ela já sabe o que vai acontecer com ela. Então ela não tem medo do que está por vir. Tá. Então, existem aquelas crianças que as mães falam assim, meu filho resiste tanto ao que eu vou fazer, ao que eu vou dizer, mas porque não tem uma rotina. Então, você predispõe a criança a ter um comportamento de resistência. Existe diferença do ciclo de sono adulto e infantil? Existe uma diferença. Porque o adulto, ele fica mais tempo no sono profundo do que no sono REM. Olha. E a criança, ela oscila, ela fica tempo no sono REM, tempo no sono profundo. O dela dura em torno de, conforme a idade, de 35 minutos a 60 minutos. Tá. E o do adulto é bem mais o sono profundo. Então, assim, por isso que ela acorda de hora em hora, ela faz um despertar de hora em hora.
Quais os principais problemas de sono que as crianças apresentam? Então, os pais normalmente reclamam assim, meu filho dorme pouquinho, né? Meu filho se desperta muito cedo da soneca, durante o dia ele não quer dormir, chora demais. Tá. Esses são os principais problemas. Entendi. Vamos falar essa questão do filho que acorda muito cedo, se isso é normal, não é normal, ou vai dormir muito tarde e acaba acordando tarde. Qual é o horário ideal, assim, de repente, então, que uma criança tem que ir dormir ou que tem que acordar? Claro que vai depender também da idade, mas como é que a gente pode orientar o pessoal de casa em relação a isso? Então, conforme a idade, a criança, ela se desperta mais cedo ou é mais tarde. Isso vai conforme a idade dela. Então, assim, existem crianças de 9 meses a 1 ano e meio que eles acabam acordando entre 6 e 6 e meia. Nós temos que respeitar isso, né? E existe, depois dessa idade, então a criança vai acordando a partir das 7, 7 e meia, 8 horas. Mas aí os pais dizem assim, eu vou colocar mais tarde na cama para que ele acorde, então, mais tarde também. Isso é uma maravilha, mas isso não funciona. Não vai rolar? Não funciona. Então, assim, muitas vezes tem casos que eu coloco dormir mais cedo e a criança, então, volta a dormir até às 7 horas. Existem casos assim também. Olha só. E tem um tempo, assim, para eu adaptar, por exemplo, se a rotina de quem está em casa, ela está tudo errado. A criança vai dormir depois da meia-noite, acorda meio-dia. Como é que a gente restabelece a rotina novamente? Qual é o tempo que vai demorar para voltar a colocar ordem na casa? Então, isso vai depender da dinâmica familiar e de criança para criança também. Existem crianças que eu trabalho que com uma semana começa já a voltar a dormir a noite inteira. Existem crianças, porém, que precisa ir de 1 mês para a gente trabalhar, porque às vezes não é simplesmente a questão do sono, tem outras questões envolvidas, como a quantidade de caloria que ela está recebendo durante o dia, né? A quantidade de sono que ela está tendo durante o dia. Então, a gente vai devagarinho para que essa criança, aos poucos, vá se adaptando. Tem esse negócio de antes de dormir, não é bom dar para a criança doce, deixar mexendo ali no tablet, no celular, isso é importante também, isso né? É muito importante que os pais tenham atenção em relação a isso. Olha, eu adorei conversar com a doutora aqui, que trouxe vários esclarecimentos, mas basicamente o que resume todo o nosso bate-papo é a questão da importância da rotina. Isso mesmo. Isso aí é o que a gente tem que fixar para não errar. Isso mesmo. Isso vai trazer muita paz para os lares, não é verdade? E é importante para a criança se sentir segura. A rotina, ela só não traz apenas o benefício ao sono, como também a questão que ela está em formação do caráter, de personalidade, de aprendizagem. Então, a rotina vai trazer muitos benefícios. Para a vida adulta, para a vida toda. A gente precisa de rotina em todos os momentos. Obrigada, sucesso! Muito obrigada a você pela oportunidade. Obrigada.